E aí, mais uma videoaula sobre amplificadores. Para esse caso, vamos fazer a análise do amplificador de um estágio. Este amplificador de um estágio que nos pedem a impedância de entrada, tensão de saída, o ganho de tensão, sabendo que o nosso beta ou HFE é de 300. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, ative o sininho de notificações e partilha este vídeo para pessoas que precisam para ter o curso, sei lá. Bom, antes de mais nada, a primeira coisa que você deve fazer é que quando nós estamos a analisar um amplificador, ou seja, de um estágio, de 2, de 3, não importa, isso é o caso geral, eu considero como caso geral. A primeira coisa é que nós temos que fazer análise em corrente contínua, ou seja, análise CC. E temos também que escrever o circuito equivalente em análise CC. Após eu fazer isso, vamos ver que as coisas vão ficar muito mais fáceis. Então, em análise CC, a primeira coisa que nós temos que fazer é remover todas as fontes de corrente alternada, ou seja, eu estou a falar que esta fonte aqui, esta fonte aqui, ela precisa ser removida. Não somente as fontes de corrente alternada, mas também temos que curto-circuitar e remover todos os capacitores de acoplamento, assim como de desvio. Estou a falar desses capacitores. Este capacitor de acoplamento aqui, esse capacitor de acoplamento aqui, fala deste capacitor, ou seja, esse capacitor de acoplamento aqui, deixa-me ler de cor. Se for a ver, o circuito que nos resta vai ser este circuito aqui. Esse circuito aqui é o circuito que nós, em corrente contínua, nós vamos analisar. Esse circuito é o circuito que em corrente contínua nós vamos analisar. Então, vamos passar, né, o circuito. Aqui já estamos perante uma nova. Aqui está o circuito. Conforme eu disse, nós vamos ter que remover todas essas partes aqui, remover estas aqui e remover estas aqui. Isso é o que? Em corrente contínua, que é a primeira análise que nós vamos fazer. Então, logicamente, nós ficamos com um circuito assim. Vamos ficar com um circuito assim. Meu Deus. Ficamos com o circuito assim. Aqui em cima nós temos nosso VCC, que vai ser igual ao que? A 10. A 10 volts.
Bom, aqui eu gostaria de destacar algo que é importante quando nós estamos a fazer esse tipo de análise, né? Se for a ver aqui, desse lado aqui, nós temos o que nós chamamos de margem. Margem do que? Eu vou chamar MA. MS, desculpa. MS, que significa margem de saída. Margem de saída. E para este aqui, a partir daqui nós temos aquilo que nós chamamos de MA. Temos aquilo que nós chamamos de MA, que é a margem de entrada. Bom, isso aqui vai nos permitir visualizarmos da forma mais simples, né? Da forma mais simples a análise ou as coisas que nós precisamos analisar. Precisamos analisar. Aqui temos uma corrente. Aqui também temos uma corrente. Então, representar como é que as correntes se comportam. Aqui também temos uma corrente. Ou seja, aqui temos a corrente. Vamos ter o nosso IC. Sinceramente eu não estou a ver bem com essa cor, então vou tirar porque eu não estou a conseguir ver com clareza. Exato, esta aqui para mim tá show. Aqui temos nosso IC. Aqui vamos ter nosso IE. Aqui nós vamos ter o nosso IB, que é a corrente, da base. Aqui nós tínhamos essas resistências, essas resistências aqui que nós também vamos colocar aqui nesses circuitos para tentar essa cor. Exato, também está muito visível. Tínhamos o que aqui? R1. Aqui temos nosso R2. RC. O RE. Bom, se você pular o vídeo, porque eu estou a fazer de uma forma mais demorada, para passos mais subsequentes você vai ter que voltar um pouquinho para trás para ouvir o que eu estou a falar. Por isso que não aconselho que façam o que nós estudantes temos o hábito de fazer, correr para ganhar tempo, né? Então seja mais paciente. Então nós temos mais ou menos todas as resistências que já estão descritas aqui na imagem. Aqui na imagem. Um transistor é como uma torneira. Imagina uma torneira. Ou seja, imagina uma torneira. Daqui do IC é onde entra a água. E daqui do IB é onde tem aquela válvula aí. Aquela válvula que fecha e abre. E aqui é onde nós temos de onde sai a água. Imagina uma torneira. Eu acredito que você já viu uma torneira. Então, se o IB ser zero, significa que não vai sair água. Mesmo que aqui a corrente seja mais que 10, por aí, miliamperes, microamperes, picoamperes, por aí, não haverá
água saindo daqui, porque a nossa corrente da base ela é pequena. Porque num TBJ nós controlamos através da corrente, ou seja, TBJ é controlado através da corrente. Então, o que vai ditar se o nosso TBJ vai estar a liberar a tensão, a corrente, vai ser a corrente da base, ou seja, nós temos que permitir que a corrente da base possa passar a tensão ou a barreira de equipotencial que nós chamamos de tensão base emissora, que já são os dados que nós somos dados. Aqui, na malha de saída, nós sempre vamos ter o que? A tensão VCE. Aqui nós vamos ter a tensão V. VBE. E nós estamos a resolver aqui olhando para base comum, né? Base comum. Existe outro tipo de configurações, né? Do como um PNP poderia ser alimentado. Então, o VBE, se for um TBJ feito na base de díodos de silício, nosso VBE vai ser igual a quê? A 0,7 volts. Então, nós já temos esse dado aqui e nós sabemos que o nosso ganho do transistor é 300. Então, o que nós precisamos fazer com todo este circuito aqui é nós reduzirmos o circuito. Se for a ver, nós estamos a resolver um amplificador PDT. O que é um PDT? PDT é divisor de tensão, ou seja, nós estamos a resolver um transistor por divisor de tensão, ou seja, por divisor de tensão. Isso é que se chama PDT, e os PDTs são caracterizados por termos essas duas resistências aqui. Então nós temos que reduzir isso. A um circuito mais simples e mais fácil de resolver. Deixa nós passarmos para uma outra folha. Não, esta aqui vai nos permitir. Ou seja, nós vamos fazer a resistência de Thevenin. O que seria a resistência de Thevenin? A resistência de Thevenin seria a resistência equivalente. Se nós queremos R de Thevenin, nós vamos dizer o que? Vamos dizer que R1 vezes R2 tem que ser R1 mais R2. Exatamente isso é que é a resistência de Thevenin. E nós podemos substituir nos dados. Substituir com os dados, nós sabemos que essas duas resistências aqui, mas para substituir com os dados, eu teria aqui o que? Eu teria 10 vezes 10 elevado a 3 como é quilo vezes 2,
2 vezes 10 também elevado a 3, eu teria 10 mais 2,2, tudo isto aqui, vezes 10 elevado a 3. Aí podemos ter aqui o resultado. Vamos colocar o resultado para uma folha mais limpa. Espera, passar isto aqui para uma folha mais limpa. Bom, pega a tua máquina. Antes eu já estava aí para uma outra folha, mas pega a tua máquina, vamos calcular isso aqui. Espera em seguir os dados aqui na minha máquina. Tem 10. Bom, eu tive 1803,279 ohm, que essa é a nossa resistência de Thevenin. Nós podemos passar para uma outra folha mais limpa. Então, como é que ia ficar nosso circuito? Nosso circuito ia ficar mais reduzido. Nós teríamos um circuito assim. Ficamos com um circuito bem reduzido assim. Ficamos com um circuito bem reduzido assim. Estou a fazer um esforço. Aqui nós teremos o quê? Uma corrente, da mesma forma como já havia explicado, que aqui existem correntes, que é exatamente isso que nós pretendemos determinar. Eu vou ter o meu IB, vou ter o meu IC, vou ter meu IE. Quando nós fazemos, deixa eu voltar. Quando nós fazemos a resistência de Thevenin, reduzimos essas duas resistências numa única resistência, que vai ser esta aqui, que é a nossa resistência de Thevenin. Espera logo escrever aqui. R. Tá muito feio, tá muito feio. RB, nosso RB deu quanto? Nosso RB sinceramente deu 1000. Tá complicado.
Reduzindo para duas casas decimais, nós teríamos 1803,8 Rom. Mas nós também precisamos determinar o que nós chamamos de tensão de Thevenin. Ou seja, estamos a dizer de que aqui há uma tensão, se for a ver, há uma tensão que flui aqui, há uma tensão que flui aqui, há uma tensão que flui aqui nessas duas resistências. Então essa tensão que nós precisamos é determinar quanto ela vale, que é a tensão de Thevenin. Então, a tensão de Thevenin, aliás, deixa eu... A tensão de Thevenin, deixa eu ver, Thevenin tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a esta tensão aqui, essa tensão aqui, né? Que é por isso que se chama PDT, porque nós vamos usar divisor de tensão. Ou seja, o método que eu estou a aplicar aqui é divisor de tensão. Vamos ter aqui o nosso VCC, que multiplica o quê? Voltemos para aqui. Esta resistência 2 vai estar no nosso numerador, esta aqui, ao determinarmos por divisor de tensão. Porque o que nós queremos saber de facto é quanto de tensão há nessa resistência aqui, nessa resistência 2. Então nós estamos para determinar a tensão que flui aqui. Então nós teremos o quê? Teremos R2 sobre o quê? R1 mais o R2. Coloquem isto na máquina, vão ter resultado. Eu também estou para colocar na máquina para ter resultado. Que me deu 1,8. Então esta é a tensão de Thevenin, ou seja, aqui nós vamos ter o que? A tensão de Thevenin. Após nós já apurarmos esses dados, nós já podemos determinar a corrente que passa aqui na base. Nós podemos determinar a corrente que passa na base. Ou, primeiro, nós determinamos a resistência de Thevenin, determinamos a tensão de Thevenin. A tensão de Thevenin, em seguida nós estamos a determinar a resistência, a corrente da base. A corrente da base, ou seja, permitam-me aqui, quando eu estou a falar, nós vamos circular a malha. Quero deixar bem evidente que aqui nós temos nosso VCE. Aqui nós temos nosso VBE. Que é tensão base emissor. Aqui é positivo. Positivo, ou seja, positivo, positivo, negativo, negativo. Então nós vamos circular a malha.
Qual a malha que nós vamos circular? Vai ser esta malha aqui, olhando para a corrente. Sinceramente, aconteceu alguma coisa com a minha luz. Houve um corte aqui, mas podemos continuar, isso não vai interferir, ok? Essa vai ser a malha que nós vamos circular. E nós podemos tirar as equações na base dessa malha aqui. Ou seja, o que nós estamos a dizer? Nós vamos dizer de que o meu IB vezes GRB será o quê? RB. RB. Porque entrou positivo. O nosso IE também, mas está no mesmo sentido que o quê? Está no mesmo sentido. RE. Mas vejamos também o nosso VBE, que é a tensão base, também entra no lado positivo, conforme eu estava a falar. O que nós temos? Temos também, ok, a tensão de Thevenin. Se for a ver a tensão de Thevenin, espera aqui colocar, eu teria o quê? Potencial maior aqui, o potencial menor. Ou seja, estou a dizer que nesta malha aqui, ele entra do lado negativo, então seria menos o quê? Menos esta tensão de Thevenin. Menos esta tensão de Thevenin. Tudo isto aqui tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao zero. Segunda lei de Kirchhoff. Esta é a segunda lei de Kirchhoff que nós estamos. O somatório de todas as tensões tem que ser igual a zero. Então nós já podemos começar a isolar. Nós vamos ter o quê? Vamos ter o nosso IE, IB, aliás, RB mais IE RE tem que ser igual. O nosso VB era positivo, passa para lá, fica o que? Fica negativo. Então, isso aqui fica aqui, fica menos VB mais tensão de Thevenin. Tensão de Thevenin. Graças a Deus, minha energia voltou. Eu poderia colocar aqui, vou organizar melhor, mas nós temos que nos lembrar que o que? Nosso IE é igual a quê? Nosso IE tem que ser igual a quê? A IB, que multiplica beta mais 1. Além daquela relação que nós temos, E tem que ser igual a IC mais IB, nós também temos esta relação aqui. Eu posso apagar isto aqui já, infelizmente já não me interessa tanto assim. Já não me interessa tanto assim. Então, após de terminarmos isso aqui, nós vamos substituir onde tem o IE por essa expressão aqui. Deixa eu passar por uma folha mais limpa. Eu teria o quê?
RB. RB. Mas onde tinha o IE, eu vou colocar o quê? Eu tenho que colocar IB. Que multiplico aqui. Beta mais 1. Beta mais 1. Multiplicado por quê? Por RE. Isto aqui tem que ser igual a V de Thevenin menos VBE. Se for a ver, nós temos aqui algo em comum. Nós podemos evidenciar o IB. Ou seja, IB vai ter que multiplicar o que? RB. RB mais o que? Igual a isto aqui, nós podemos já colocar a nossa fórmula para colocar o nosso IB. Seria igual a que eu teria que V de Thevenin menos VBE sobre tudo isto aqui. Sobre tudo isto aqui eu teria o que? Eu teria RB beta mais 1 que multiplica RE. Nós já sabemos aqui, nós já sabemos que VBE vai ser igual a 0,7. Então, nós já podemos, olhando para esses dados que nós já temos aqui, nós temos aqui, nós temos o quê? Temos RB, que vai ser essa resistência de Thevenin. Nós precisamos desses dados. Simplesmente eu teria o quê? Colocando na minha máquina, eu teria 1,8 menos 0,7 sobre 1803,38 mais... quanto é que é o nosso ganho? Este ganho aqui, aquele ganho que nós já fomos dado, que é de 300. Então, 300 mais 1. O nosso RE, é de 1K. Então, mais o que? 1000.
Realmente o meu IB deu um... ponto 8. Deu-me o que? Deu-me o meu IB deu 4 microamperes. Deu 4 microamperes e nós podemos calcular o nosso IC. Nosso IC seria dado por quê? Seria dado porque eu chamo de BB. Lembre-se, BB. Então, nosso IC vai ser igual ao quê? Chama de BB. Vamos pegar 4 microamperes vezes 300. E este valor deu-me 1,1 miliamperes. Após termos determinado isto, essas correntes, o IB, o IC, nós também podemos determinar, ou seja, o IE, vamos dizer que o IC aproximado aqui ao meu IE. Ou seja, meu IE vai ser igual a 1,1 miliamperes. Vai ser 1,1 miliamperes. Eu poderia usar esta relação aqui. E ser igual a IB mais IC. Bom, por hoje eu vou parar aqui, vou fazer outro vídeo, para que o vídeo não seja lá muito longo, mas olhando bem, eu gostaria de pelo menos calcularmos uma das coisas que ali foram pedidos. Então, se ficar muito longo, sinceras desculpas. Então nós vamos continuar, né, a calcular isto aqui. Bom, antes de irmos para uma outra folha, porque eu havia dito vamos para uma outra folha, algo importante é que a análise em corrente contínua termina aqui. Termina quando nós determinamos todas as correntes, o IB, o IC, o IE. E são exatamente isso que nós chegamos de fazer. Nós determinamos o nosso IC, determinamos o nosso IB aqui, que é 4 microamperes, o nosso IC que deu 1,9 miliamperes, e o nosso IE que deu 1,1 miliamperes. Então nós sim vamos para uma folha mais limpa, mas uma coisa que vocês devem fazer agora, nós vamos fazer análise em corrente alternada, porque a análise em corrente contínua exatamente
Já terminou, já terminou. Em corrente alternada, nós curto-circuitamos todos os capacitores de acoplamento e removemos todos. Aqui, se for a ver, aqui é um capacitor de desvio, ou seja, nós vamos removê-lo. Então, nós ficamos com este circuito, esse circuito por analisar. Só de refletir que essas outras coisas nós já analisamos e aqui nós determinamos que isto aqui seria a nossa resistência de Thevenin. Então, logicamente que já não temos muito trabalho depois de fazer o circuito em corrente contínua. Passando para a corrente alternada fica algo muito mais fácil. Então vamos para uma nova folha e vamos escrever exatamente isto. Conforme eu estava a dizer, nós vamos fazer o circuito equivalente em corrente alternada. Bom, eu quero aqui escrever, como eu disse, nós vamos usar o modelo Pi. O modelo Pi é exatamente este, é a representação de um transistor no modelo Pi. Aqui nós vamos ter o que? Vamos ter beta RE. Aqui vamos ter nosso I, nosso IB. Aqui nós vamos ter o nosso I, nosso IC. Ambos entram e saem por onde? Isto aqui, o que nós já vemos dito, vai ser o nosso IE. Este modelo que eu representei aqui é o modelo Pi. Este é o modelo desculpa. Este é o modelo Pi, Este é o tal modelo Pi. Ih, aquilo ali está muito feio, então melhor mesmo eu tirar porque está feio. Fica assim. Então, este é o modelo Pi. Nós vamos representar aqui, conforme já havia dito naquela imagem. Nós ficamos aqui com a fonte de corrente alternada. Como é uma fonte ideal, não tem nenhuma resistência. Isto aqui é em paralelo. Está em paralelo, por isso eu vou frisar. Está em paralelo. Aqui é aquela nossa resistência do que? De Thevenin. Continua, não se esqueça de escrever
inscrever-se aqui no canal. Mente Fibonacci, só para pessoas com mente afiada, ou seja, afiar a mente. Ia ter o quê? Nós vamos empregar ou seja, este modelo aqui, exatamente isso que eu quero dizer, este modelo aqui, porque já não temos outra coisa por analisar, voltemos para o nosso circuito, né? Para vocês verem exatamente o que nós estamos a falar. Vamos a falar desse circuito aqui. Estamos a dizer que esta parte faz parte do nosso circuito e este aqui já determinamos que seria o quê? Seria a nossa resistência Thevenin. E para esta parte não falta absolutamente mais nada. Não falta mais nada. É por isso que agora só podemos colocar o quê? O símbolo do transistor, ou seja, nós vamos substituir o transistor, esse transistor aqui, por este símbolo aqui, Então nós podemos fazer isto. Aqui vamos ter a nossa fonte de corrente. Agora, nós já analisamos a malha da entrada, ou seja, o que nós estávamos a analisar aqui, é a malha da entrada, que vai ser esta malha aqui, conforme já falei, era esta malha aqui. Agora nós vamos analisar a malha de saída. Lembrem-se que eu já havia dito que aqui na resistência na parte do emissor, nós vamos remover por causa deste capacitor de desvio ou bypass. Este capacitor de desvio nós vamos remover, ou seja, essa nossa resistência não vai fazer parte da nossa análise na malha de saída. E nós ficamos com quais? Se for a ver, como nós já curto-circuitamos aqui, ficamos com esta parte por analisar, aonde isto na malha de saída. Não é exatamente isso que nós precisamos representar lá.
Então nós já construímos o nosso circuito, representamos. Então aqui, conforme já nos haviam pedido, a impedância de entrada, o ganho, aliás, a tensão de entrada, a tensão de saída, que a tensão de saída vai ser registrada aqui, ou seja, aqui é onde nós vamos ter o nosso Vout, onde nós vamos ter a nossa tensão de saída, e aqui nós vamos ter o nosso Vin, que vai ser a nossa tensão de entrada. Nós já calculamos as correntes que nós calculamos em corrente contínua são as correntes que nós vamos usar. A única diferença aqui é que, se forem prestar atenção, lá nós escrevemos com letras maiúsculas, aqui nós já escrevemos com letras minúsculas as correntes. Então, nós já podemos calcular a impedância de entrada. A impedância de entrada, se prestarem bem atenção, vai ser o paralelo dessas duas impedâncias. Aqui já não se trata resistência de resistência. Quando estamos em corrente alternada, as resistências passam a ser impedâncias. As resistências, eu falo, passam a ser impedâncias. Aqui não vou falar muito sobre essa parte de impedâncias, porque é uma aula que eu farei a posterior, né? Então, nosso Zin será igual a R de Thevenin vezes, vou chamar aqui beta RE sobre Thevenin mais beta RE. Afinal, o que é isso de beta RE? Nós temos que calcular a resistência RE, que é uma resistência que, infelizmente, nós não temos. Então nós podemos calcular aqui nosso RE. Nosso RE vai ser dado por quê? Alguns usam IC, alguns usam o IE. Então, para quem vai usar o IC, que use 26 mV. Para quem vai usar o IE, que tem que usar também a corrente IE. Ou seja, se eu for usar IE, que vai ser o meu caso, eu vou ter o quê? VM, chama-se VM, isso dado em milivolts. Esse VM já nos é dado, ou seja, é conhecido. VM tem que ser sobre meu IE. E esse VM já é dado, que vai ser o quê? 25, como eu vou usar o IE, 25 mV sobre 1, nosso E deu 1 miliamperes. Ambos estão em mil, então esses sinceramente se anulam. Ou seja, quando eu digo se anulam, este e este se anula. Então nós podemos ter o nosso VE, quanto é que vai dar o nosso RE. Aliás,
Espera pôr isto aqui na máquina. Deu 22. Deu 22. R$ 73. Esse VM este RE aqui é dado por ROM, ou seja, é uma resistência também. Então nós já poderíamos continuar com a nossa matemática aqui, para evitar andar a escrever a nossa resistência de Thevenin. É só voltarem para os passos subsequentes. Vocês já registraram em deu 1800,28, né, vezes multiplicar. Eu tenho que multiplicar extra RE pelo ganho, né? Eu teria vezes 300 vezes 22,73, tudo sobre 1000. E realmente a minha impedância de entrada deu-me 426,14. Esta é a minha impedância de entrada, também dado em ROM. Bom, e para ultimar nós vamos calcular a tensão de entrada. Pelo menos já respondemos um dos pedidos que nos pedem. Os pedidos que nos pedem, que era determinar a impedância de entrada. A impedância de entrada é exatamente essa aí. E também vamos determinar a tensão, esta tensão de entrada, esta tensão da entrada. E para isso é coisa muito simples. Permitam-me eu apagar aqui. Eu vou calcular aqui. A tensão, segundo a lei de Ohm, ela é dada por quê? A tensão, segundo a lei de Ohm, tensão, seja qual tensão, segundo a lei de Ohm, tem que ser igual a corrente vezes a resistência. Então vejamos no nosso caso aqui. Dei um espaço porque eu quero completar. Vejamos, temos esta tensão. Este circuito aqui, estou a falar este circuito aqui, eu estou a falar, aliás, eu estou a dizer que este circuito aqui está em paralelo. Se o circuito está em paralelo, significa que a tensão é a mesma, mas a corrente é diferente. Se a tensão é a mesma, então facilmente nós podemos determinar a tensão de entrada. Então, aqui eu colocaria que IB
que esta corrente que entra nessa resistência, está a dizer que nesta resistência aqui, nesta resistência, aqui, que resistência interna do próprio transistor, onde temos ganho vezes RE, a corrente IB passa. Esta corrente IB nós já conhecemos o IB. O IB deu 4 microamperes. Então estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que aqui teremos o IB permita-me apagar tudo isto aqui. Teríamos aqui o IB vezes o quê? Beta RE. Então, só pegarmos os dados e substituirmos. Eu disse que meu IB deu 4 microamperes vezes o que? O meu beta é 300 vezes 22,73, o meu RE. Eu fixei 2 casas só, que é a minha tensão de entrada. Será agora o que seria 1,29. Posso escrever isto aqui para ser mais visível. Se for para simplesmente só uma casa decimal, eu teria 1,3 milivolts. E se não for para considerar nenhuma casa decimal, eu diria que minha tensão de entrada vai ser igual a 1 milivolts. Então, nós já resolvemos 2 pedidos, a impedância de entrada, a tensão de entrada, que nós já determinamos que vai ser igual a 1 mV, ou seja, 1,3 mV. São dados válidos, dependendo de quantas casas decimais nós consideramos. Bom, se você ficou até aqui, partilha, e para os outros pedidos nós faremos uma outra aula calculando a tensão de entrada, o ganho de tensão, que são os outros. Podemos até também determinar a impedância de saída, que é algo que não pediram, só para mais cálculos, mais detalhes. Por hoje, esta é a primeira parte sobre análise de amplificadores
de primeiro estágio usando TBJ. Mente afiada, mente Fibonacci.